Eu vou começar falando aqui sobre meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe eram duas pessoas difíceis. Eles brigavam demais. Para você ter uma ideia, eles se separaram 11 vezes. E com certeza, todo relacionamento que acontece muita briga, quem acaba sofrendo mais com isso são os filhos. Então, o que aconteceu? Com tanta briga, com tanta competição, né, que querendo ou não seria uma competição entre pais, os filhos acabavam sofrendo muito. E na medida do possível, eu e minha irmã acabamos sendo duas pessoas que acabamos sofrendo com isso. E eu acabei me tornando uma pessoa mais fria, assim como eu já falei no começo, por ter muita coisa na mão, porque um querendo comprar o amor do filho do outro, e daí acabei sendo uma pessoa muito arrogante na minha vida. E acabei pagando muito com isso na minha vida. Tanto que com 17 anos acabei casando. Casei por sair de casa. Para você ter uma ideia, o meu pai sempre foi contra o meu casamento. Eu não entendia, porque assim como meu pai e minha mãe brigavam, eu só via briga dentro da minha casa, eu também brigava. E o que prevalecia era o que eu entendia, o que eu queria. Então eu não ouvia conselhos também, não queria ouvir conselhos, era tudo o que eu achava. E acabei casando mais por isso. Não reclamo do que aconteceu, porque querendo ou não, o meu casamento, ele acabou melhor do que, entre aspas, do que o do meu pai e da minha mãe, porque a gente não se separou nenhuma vez. Mas a vida fez eu me separar, que vou contar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Mas a gente tem que entender que os filhos sempre sofrem com isso também. Mas enfim, isso é problema do meu pai e da minha mãe ou é um problema meu? O que eu quero contar é meu problema. E por ser uma pessoa desse nível, eu acabei com o meu casamento também tendo só brigas, porque só existia brigas. Então para mim isso era normal. E eu acredito que hoje 90% das relações são mais ou menos assim, do jeito que era a minha. As pessoas hoje casam, a maioria por não amar ou não considerar a outra pessoa, não querer que a outra pessoa esteja na sua frente, considerar a outra pessoa como a mesma, como a sua própria carne, como diz a Bíblia, né? Mas não, ela sempre quer favorecer aos que ela quer. Ela não pensa no próximo. E foi isso que acabou acontecendo comigo. Aí, para ajudar um pouco, né, veio um filho. Foi quando a minha mente começou a mudar um pouquinho mais. Que daí eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês.